Sejam todos bem-vindos para esse novo episódio. Meu nome é Rodrigo Gregório. Hoje nós vamos falar sobre custo de produção na pecuária e vamos continuar aqui com o programa. Oi pessoal, sou Péricles Montezuma e vamos aí discutir alguma coisa sobre o que dói no bolso, né? Como se fala notadamente, que é justamente nem sempre da maneira que você enxerga o que dói é realmente o problema, né? Então é só direcionar melhor esse assunto e é o que nós vamos discutir hoje. Meu nome é Cadu Alencar e vamos tratar esse assunto, gente, que é um assunto que para alguns é polêmico, mas é importante sempre trabalhar, né? E sempre lembrando de agradecer a nossas empresas parceiras, que é a Integral Mix, empresa de nutrição animal e que tem toda a linha de suplementos para alimentar o seu bovino, o seu ruminante, a sua vaca. Sabor e Vida, né? Inclusive eu sou viciado naquele whey de banana. Prefiro mais até que o de morango, viu? Tem toda a linha de produtos lácteos para alimentar a sua família. GMZ, ordenhadeiras, em nome da sua distribuidora aqui na região, que é a Milk Max. Tem todos os equipamentos para sua fazenda. MSD Saúde Animal, junto com a sua distribuidora aqui na região, que é a DECVET. Tem todos a parte de produtos para garantir a saúde do seu rebanho. E Tijuca Alimentos, que é uma empresa familiar que a gente conhece muito. Abraço para o seu Everardo, para o Nicolas, para o Marden, para toda a família. Agradecer o apoio de todas essas empresas que acreditam no nosso projeto, né? E pedir para o pessoal seguir aí a gente nas redes sociais. Não, tem muita gente que assiste e não segue no YouTube, no Spotify. A gente pede isso, que é isso que apoia o nosso projeto, gente. E vamos logo começar, né? Conversar um pouco sobre esse tema que é importante, dói para muita gente, é polêmico, né? Primeiro entender, na visão sua, Dr. Pérez e Dr. Rodrigo, o que é custo? O que é que define custo, Dr. Pérez? O que é a definição de custo, na sua opinião? Tudo aquilo que é desembolsado, né, para manter a operação da produção, né, e voltada a essa produção. Então, assim, ele tem que estar focado no item alimentar, no item insumos, como maneira geral, né? O custo dentro da pecuária, né? Então, aquilo que é desembolsado para poder tocar a operação no dia a dia, né? É aquele capital envolvido nessa operação, que justamente ele muitas vezes é desencontrado, né? Só antecipando aqui já, desencontrado o que é gasto com o que é apurado. Aí que o negócio, o círculo não fecha. Então, assim, o apuramento tem que ser, de preferência, um pouco antecedido em relação ao desembolsado. Eu gosto muito de uma frase que eu ouvi uma vez, de um produtor até de Minas, né? Mas eu acho que é perfeita essa frase dele. Custo é tudo que envolve material para produzir aquele meio, né? Aquele produto. E a gente tem que diferenciar muito custo de despesa, né? O custo, a definição dessa frase dele eu achei perfeita. Custo é o dedo, né? Se você cortar o dedo, a sua mão ficou sem funcionalidade. E a despesa, a gente pode pensar como a unha. A despesa pode ser cortada, pode ser adequada. A gente vai falar aqui do aspecto principal, que é a alimentação, que impacta muito, que sempre vai ser o maior custo. Que isso é que o produtor tem que buscar todo dia. Não é cortar o custo em si, cortar o dedo, mas sim cortar a despesa, cortar a unha. A unha você cortou, sua mão continua ok, continua com a mesma habilidade que você pode trabalhar, né? E essa definição do que é um e outro, que eu vejo que é muito que estrangula as fazendas, que causa um pouco de confusão, porque a produção de leite, se a gente for ver, toda semana, todo dia praticamente, tem um cenário diferente, né? E eu acho que uma coisa, doutor Rodrigo, que a gente já conversou não no programa, que eu achei muito interessante, foi aqueles levantamentos que você fez com pequenos produtores,
em que você media a questão de desembolso e custo. O que é que o cenário mostrava? Até que você falou uma vez que conseguiu ver que o perfil de produtor que desembolsava menos, nem sempre é os que tinham melhor custo, né? De produção total. É porque tem uma coisa engraçada nesse quesito aí, porque chega a ser realmente engraçado, porque quando se fala de custo, se pensa, né, que sempre menos é melhor, né? Menos Economia, né? economia, né? Então, tipo, e a confusão do que seria custo de produção do que seria um desembolso, o volume de dinheiro que ele desembolsa por mês. É que não tem uma relação direta, porque desembolso ou quanto você está gastando vai depender, para eu dizer se é bom ou ruim, de quanto você está apurando. Né? Então, o que importa, como o professor Vidal Pedroso sempre falava, o que importa é a diferença do preço menos o custo. Não, nem o custo só, nem o preço só define nada. A diferença é o que importa. Então, a gente tem que ter em mente esse aspecto. Né? Nesse quesito, quando a gente observou que muitas vezes os produtores que tinham menos desembolso, com, por exemplo, compra de suplementação com concentrado, eles não eram aqueles que estavam melhor. Porque a produção dele também acompanhava o menor aporte de nutrientes, né? de condições. E acabava que aqueles que aportavam de maneira eficiente, aí vem talvez o ponto. Né? Eu vou desembolsar, vou aplicar um dinheiro de maneira eficiente, ou seja, tem o resultado. E aí é onde é o segredo. Não é gastar pouco. Tá certo? É aplicar bem, é ter resultado com aquilo que foi aplicado. Porque a rigor, se a gente for ver a teoria de não gastar, quem é que chegar no extremo do não gastar? O abandono. Fechar a porta. Então é aquele que vai gastar menos. Não tem nada, também não apura nada, né? Quase uma subsistência. Ou fechar a porta mesmo. Deixa, eu não gastei nada, também não apurei nada. E saber que tem algumas épocas do ano, acontece em todos os setores do agronegócio, tem alguns momentos do ano que tem um custo maior do que o outro. Então, isso tem que ser previsível. Por questões de poder de compra, por questões de safra, por questão de valores do insumo vendido. Tem que saber que tem isso aí. E naquele momento, o que é que se faz? Quando o apurado é menor, aí se tenta atirar mais. E aí é onde está o erro, porque não se foi programado. Saber que naqueles 2 meses, 3 meses, ia ter uma despesa maior, né? E você vai atrás e aí enxuga mais. Aí quando você enxuga isso aí, a reprodução não vem, o volume de leite cai. Aí mas o volume de leite caiu menos do que o valor que eu... mas aí a reprodução impacta, penaliza, e quando você volta ao manejo de novo, normal, o volume de leite perdido, ele não volta ao ponto que estava antes. Não só pela curva de lactação, como realmente pelo momento de desempenho que você deu à vaca, né? Você não desafiou a vaca, você, na verdade, o contrário, você não desafiou a vaca e aí ela não vai aproveitar o momento de pico de lactação que ela teria, e alguns animais dentro do rebanho não vão ser aqueles animais que outrora produziam mais. Entendi. E uma coisa nesse quesito, né, que você falou aí da variação ao longo do ano, pegando o tempo ano, ele é normal. Né? Se a gente colocando o leite, que ainda é uma produção mais constante, eu ainda tenho essa possibilidade de ficar batalhando para todo mês ter uma receita maior do que o custo. Mas vai ter atividades como o corte, onde eu tenho uma concentração da receita em uma época do ano, e no restante do ano eu só estou praticamente com custo. Né? Então a gente tem que entender que na realidade o que vai importar vai ser a média do período, né? Do ano, né? Período. E assim, sem falar nos ciclos, né? Sem falar nos ciclos, sem falar nos ciclos. Já discutiu aqui anteriormente, né? Então, assim, eu poderia dizer na definição de custo que custo é tudo que a gente tem que desembolsar para produzir. Direto ou indiretamente. Pronto. E se a gente for falar em sistemas, né? Entrando agora um pouco mais na parte de sistemas, é importante discutir porque eu fico vendo alguns produtores discutir custo entre si. Aí o cara é a pasto e o outro é sempre confinado. Entre sistemas, né? Tem como fazer isso, doutor Rodrigo? É normal fazer isso? É correto fazer isso? Na minha visão, não. Porque o sistema vai definir a composição de custo
da propriedade, né? Então, assim, como é que seria essa questão de composição de custo dependendo do sistema, Tá. na sua visão? Eu diria que a primeira coisa, dependendo do indicador que você vai querer, né, avaliar, a gente vai ter que definir se pode ou não comparar sistemas. Né? Por exemplo, eu tenho um custo alimentar de uma vaca que está sendo criada a pasto e uma em confinamento. Tem lógica eu comparar? Não, são sistemas diferentes. No máximo que você vai poder fazer no final é dizer, ó, esse aqui tem um desembolso maior que aquele. Mas se é bom ou ruim, não, tá? Uhum. Então, não há lógica de fazer essa comparação. Se eu quiser comparar sistemas, eu vou ter que ir para indicadores que isolam o tipo de sistema, tá certo? Como, por exemplo, retorno em cima do capital investido, tá? Sim. Então, aí eu isolo. Aí eu posso comparar um confinamento com a pasto. Por quê? Porque eu estou falando de eu investi 1 milhão nesse e investi 1 milhão naquele. Qual dos dois me dá maior retorno? Aí eu posso comparar os dois sistemas. Mas falar de custo especificamente alimentar entre dois sistemas, custo de mão de obra, não tem muita lógica, tá? Em função dessas diferenças, né? Nesse quesito, o custo ele tem uma particularidade, né? Cada modelo vai ter uma composição de necessidades, né? De técnicas, de insumo, de processo, que vai levar a um determinado patamar de gastos, de custos mensais e por litro de leite, né? O que vai importar no final é dizer assim, tá, independente do modelo, qual é a margem, que é outro componente, né, da avaliação, que você está tendo, tá? Que ainda não é completo. Né? Que o drive principal é o custo, né? Que é o custo se for em cima lá da margem bruta. Se for da margem líquida, entra investimento, porque entra depreciação. E se for do lucro verdadeiro, entra também investimento, porque entra a remuneração do capital investido. Então, beleza. Então, acho que uma definição que a gente pode fazer é o seguinte: nós não podemos comparar sistemas. Somente pelo custo. Isso é uma coisa importante a dizer, porque eu olho muito produtor. Ah, quanto é que tá o custo da tua ração? Cara, o volumoso determina N rações a se fazer, né? Por isso que a nutrição tem que ser balanceada, né? Não tem como você dizer que um sistema de confinamento tem um custo mais elevado que um de pasto. Ele tem um desembolso até às vezes maior. Sim. Mas eu não posso dizer que um tá mais elevado que o outro, né? Sim. Eu acho que o correto seria se fazer, na minha opinião, não sei a de vocês, mas beleza. No universo de pasto, como é que eu tô? Né? Sim. No universo de semi-confinado, como é que eu tô? No universo de confinamento de composto, como é que eu tô? No universo de confinamento de freestyle, como é que eu tô, né? Seria o correto? É o que chama até você procurar os benchmarks, né? Você procurar aqueles que são, eu diria... Seus pares. Seus pares, seus similares, para poder se comparar e ver onde é que ele estaria sendo mais ou menos eficiente. Porque se eu for comparar coisas diferentes, né, eu vou muitas vezes não tirar conclusões corretas, né? Dizer que eu sou até... Porque as comparações tem muitos índices para você poder casar. Então você pode ser melhor num determinado sistema, num item, no outro não. E aí na composição, no final, o que é que você vai observar? Quanto é que se ganhou? Sim. Tirar dos investimentos. Se a gente pegar, né, tendo esse exemplo aí, se você for fazer o custo da mão de obra por litro de leite num gado de confinamento, eu nunca fiz, sim, mas eu presumo que seja bem menor do que num gado a pasto. Por quê? Pelo efeito por litro. Da diluição. Da diluição, do volume dentro do confinamento por mão de obra. Então, Sim. o custo, quando eu faço as comparações, a gente tem que ter mais cuidado por isso, né? Porque tem as diferenças, né? E não pode avaliar isoladamente, né? De forma nenhuma. Pois é. Isso é importante de citar para o pessoal evitar, né? Principalmente o produtor. E outra coisa importante, gente, eu acho que a pessoa tem que fazer um encontro de caixa, né? Tem que entender o que está acontecendo. Como assim? Pelo menos num período semestral, né? Ó, o que é que entrou, o que é que saiu e fazer essa conta, porque o sentimento que eu vejo às vezes do produtor, que a gente acabou de citar, né? Muda muito ao longo do ano. Aí, determinado mês, ele tem um custo muito elevado, por exemplo, para plantar uma silagem. Aí, aquele mês, realmente vai ser pesado em termos de custo. Vai ter um desembolso, mas aquele desembolso é para o ano.
literalmente, né? E o que era importante, antes dele fazer esse balanço na finalização, que ele vai estar olhando pelo retrovisor, é ele fazer o planejamento anual, né? Então, assim, no segundo semestre agora, se fazer o planejamento das perspectivas de 2025, pelos animais que já estão gestando, pelos animais que estão em lactação, que vão secar, né? Pela projeção de entrada de novos animais, de reposição ou de aumento do rebanho em produção, como é que vai se iniciar o ano? Porque assim, hoje, eu sabendo no item partos e secagem, eu já sei hoje o que vai acontecer nos próximos até 8 meses, se a reprodução for feita mensal, né? Mensal não, se for feita semanal, né? Porque aí você tem condição de projetar os 8 meses seguintes de secagem de vacas e de novos partos. Tanto de vacas que vão parir novamente, como de entradas das primíparas em lactação. Isso faz uma diferença gigante para você não ter que estar olhando para o retrovisor. Ah, esse mês não fechou. Mas se eu não tivesse vendido aquele animal, aquela oportunidade... Então, porque vai estar baseado também isso aí na capacidade da fazenda. A capacidade pode estar extrapolada, como pode estar trabalhando com a folga. Então, esse planejamento vai fazer com que a questão que nós estamos discutindo do custo seja otimizado. Porque você trabalhou qual é o melhor dos mundos? É se trabalhar com a ocupação máxima possível, para diluir o máximo possível os custos em questão. Mão de obra, máquina de ordenha, né? O sistema como toda a estrutura que foi envolvida, né? Então, essa otimização diante do planejamento. Sem isso aí, a gente vai estar olhando sempre pelo retrovisor, porque não dá tempo reverter uma coisa que você não tem mais como... os passos que eu vou ter são esses aqui, porque eu podia ter apertado um pouquinho no final da época seca para os animais que estavam aptos a emprenhar, manter-se um ritmo, mas eu não mantive aquele ritmo. Consequentemente, eu ia emprenhar 10 e emprenhei só 2. Entendi. Eu acho que é importante essa questão do planejamento. Isso gera economia de custo. Porque se a gente for pensar, você acabou de dizer aí que tem 8 meses, né? Se o cara faz um faz acompanhamento... bem afinada, né? 8 meses de previsão. E eu digo mais, acho que assim, na parte alimentar, que é o maior custo, que a gente vai já falar, né? Se você planeja durante o ano, quer dizer que vocês três aqui estão falando para o público para comprar o alimento durante o ano. Não. Mas se planejar, dá muitas possibilidades. Por exemplo, em termos de nutrição, gente, ao longo do ano, tem alguns produtos, dependendo da região, que existe uma melhor época de custo para se utilizar. Bem resumido. Por exemplo, o pessoal usa muito, majoritariamente, milho e soja. Milho e soja vai ter a flutuação ao longo do ano. Porém, alguns outros, como algodão, farelo de trigo, tem sazonalidade. Tem épocas do ano que o farelo de trigo está muito benéfico se utilizar. Se eu pego o planejamento anual, eu acho que até tem que ser uma coisa que o pessoal tem que botar na agendinha. Dezembro, o último mês do ano, fazer o planejamento. Eu consigo, encaixando a dieta mês a mês, certo? E a partir do levantamento do rebanho, né, doutor? É óbvio. Você pegou o levantamento do rebanho, pegou o que você vai ter de disponibilidade possível de alimento. Você consegue ter uma certa previsibilidade de custo, certo? E é bem simples. Eu vou ter tantas vacas nesse determinado mês. Eu vou ter silagem, vou ter esse ingrediente, esse ingrediente, esse ingrediente. Eu já solucionei muito da minha desafio de entendimento de custo. Literalmente. Você resolveu boa parte.
E entrando agora, gente, numa sigla, né, que acho que muitos produtores já ouviram falar. Se não ouviram, é importante, porque a alimentação, gente, dos custos gerais da fazenda, o custo operacional, ele vai ser sempre o mais impacto, que vai ser majoritário. Não Não, em percentual de tudo. Não, pois mas em variação de quanto a quanto? Qual é o melhor cenário e o pior cenário? Depende do sistema. Por exemplo, se eu for pegar a pasto, o custo percentual vai ser menor. Se eu for pegar em confinamento, vai tender a ser maior. Mas sempre vai ser o maior. Sempre vai ser o maior. Não vai ter nada... a mão de obra não é para ser maior. Gasto com óleo diesel não é para ser maior. Gasto com energia não é para ser maior. Gasto com remédio não é para ser maior. Inclusive, tem alguns custos que eu só para fazer uma aspa, que a gente tem que tentar fazer um uso correto mesmo. Porque, por exemplo, se a gente for pegar saúde, que é um custo pequeno, né? Gasto com remédio, gasto com vacina, e a parte de reprodução, se for inseminação ou outra coisa, você tem que fazer um planejamento realmente mais a longo prazo, porque não é uma coisa tão impactante. Agora, a alimentação, não. A alimentação, gente, é um dos itens que vai ditar o sucesso da fazenda. Porque é o maior. Sem dúvida, não vai ter nada que vai concorrer. Então, a sigla que a gente vai falar muito, certo? O conceito de RMCA, certo? O que é o RMCA? Receita menos o custo alimentar. E por que isso é importante? Se o custo alimentar é o maior, confinamento gira em torno de 60% e a parte em torno de 45%, se você entendeu, se você está bem alocado nisso, você resolveu um pouco do problema da sua fazenda. E nisso, esse RMCA tem que ser olhado frequentemente, certo? Porque mês a mês a gente tem mudança. Milho e soja vai variar. Eu não consigo ditar isso. E o preço do leite, que também eu não consigo ditar. Porém, o RMCA ele dá uma fotografia de como está a sua capacidade de manejo alimentar. Como assim? Eu estou entregando quanto de comida e de custo para os meus animais. Certo? Isso vai ditar a possível lucratividade, margem que a pessoa vai ter. Certo? Então, assim, eu acho que o RMCA é uma ferramenta que o cara tem que fazer mês a mês. É bem simples. Você bota lá quantas vacas eu tenho, minha produção. Certo? A produção eu multiplico meu preço de leite. Eu tenho a receita. Definir a receita com isso. Beleza. Meus animais estão comendo o quê? Tanto de ração. Quantos quilos de ração por dia? Ter um cálculo do quanto é que você está gastando de ração. Do custo da ração. Beleza. Custo da ração mais volumoso. Junto esses dois, o quanto que eu estou gastando. Beleza. Então eu pego o custo que eu gastei de alimentação com o volumoso e subtraio isso pela receita. Isso vai dar um norte pra gente. Geralmente é o que eu acabei de falar. Sistemas confinados, a gente tem que trabalhar em torno de 60%, certo? No máximo. Eu tô com 80% do meu custo alimentar, e meu sistema é sempre confinado, com alimentação. Possivelmente seus outros custos vão sobrepor a receita. Ou seja, você pode estar em prejuízo. Eu tô com 30% de custo alimentar. Possivelmente você está caindo naquela vala lá que o Dr. Rodrigo falou no início. Você pode estar desembolsando pouco em um determinado momento, isso ali pode ser transitório, e você pode estar perdendo produção num futuro breve. E isso acontece muito, gente. Eu vejo quando tem aumento rápido por exemplo, de soja, o pessoal procura um alimento alternativo, baixa o custo naquele momento, melhora o RMCA naquele momento, porém, no próximo avaliação ele está pior porque ele também baixou a produtividade, certo? Então, assim, minha visão como pessoa que trabalha com a nutrição, o custo mais importante é o alimentar. Sendo o alimentar mais importante, isso aí tem que ser avaliado, na minha opinião, frequentemente, certo? E isso
pode ser feito através dessa ferramenta. Tem várias planilhinhas que a pessoa faz, mas basicamente é isso. É ter a ideia da receita e ter uma ideia de quanto está gastando, certo? Isso é muito importante na minha visão para poder a gente atingir um mínimo de governança sobre o custo. E os outros custos? Cadu, Dr. Pérez e Rodrigo vão perguntar. Se você está fazendo isso de forma ordenada, os outros custos possivelmente estão bem alinhados. Por quê? Se você tiver numa alimentação de qualidade constante e com custo adequado, possivelmente os outros desembolsos não vão estar tão elevados, certo? E, gente, depois de tipificar o RMCA, não sei se vocês têm algum comentário sobre isso, algum olhar de vocês, eu acho que o pessoal vai perguntar muito para a gente qual o olhar que nós, como os técnicos, temos que ter, às vezes, para o custo para poder ajudar. O que o cara pode olhar e olhando para poder ajudar a controlar o custo. Aí eu iniciei até perguntando ao Dr. Pérez. Dr. Pérez, na sua visão, essa parte de saúde e de reprodução, que impacta pouco, como é que o cara tem que olhar sobre isso? Na verdade, esses itens da saúde, eles ainda são pouco vistos, porque assim, é visto o medicamento no aspecto de cura, né? E hoje a linha da saúde animal está visando prevenção. Há uma tendência mundial da linha dos medicamentos laboratoriais estarem voltando, saindo da linha dos terapêuticos lá, que envolvem antibióticos, para a linha dos produtos que dão saúde, que causam prevenção, especificamente as vacinas, né? Uma linha de vacinas. Aí, nesse cômputo aí, a linha de vacinas reprodutivas, por exemplo, ela faz com que você tenha, teoricamente, um custo inicial com elas, que é baixo, se colocar dentro do custo geral, mas que vai lhe dar um resultado a médio e longo prazo, né? Já na linha da reprodução, em si, falando sobre genética, porque a vacina reprodutiva também impacta na reprodução, logicamente. Se varia de 1 a 3% esse custo. Se você trabalha com semi-convencional, com touro, com semi-convencional, na escala, né? Com semissexado ou com embrião. Quer dizer que assim, o custo, se o cara tiver touro, vai ser praticamente igual da inseminação? Se você colocar o custo do touro, e se tem tabelas para isso aí, dependendo do tamanho do rebanho, notadamente ele é maior. Se você botar assim, igual, botar assim dentro do rebanho que tenha 30 fêmeas, que o touro consiga trabalhar com 30 fêmeas. O custo da inseminação em si vai ser muito parecido com ele. O que você vai ter, de fato, é a eficiência do uso da reprodução, porque você consegue ter ela mais na mão do que quando você deixa ela a cargo de um touro, de um reprodutor só. Mas é um tema para a gente tratar em um outro momento, assim. Mas, notadamente, um reprodutor sai mais caro do que, no máximo, o mesmo preço da reprodução via inseminação, devido a os custos que tem da manutenção dele e de aquisição, sem falar em outros ganhos que está deixando de ter por causa da questão da variabilidade genética e do potencial genético que tem um touro, de maneira geral, com relação ao universo de genética que existe à disposição no mercado. Entendi. Então, assim, esses dois parâmetros você tem que pensar muito mais no planejamento a longo prazo. Como investimento. E como investimento, né? Não pode ficar... eu vou usar uma vacina pior em relação à melhor por conta de redução de custo. Não adianta. E eu não vou usar porque eu não consigo se enxergar a resposta dela a curto prazo, né? A resposta de vacina é a nível de rebanho, né? A nível de controle sanitário, né? E justamente seguir aquele calendário que o médico veterinário indicou e que ele avaliou diante da situação epidemiológica que tem numa região, né? Também isso aí é um assunto para outro tema e é extenso, né? Mas tem que se avaliar como investimento. Tanto questão de saúde animal via preventiva,
como saúde animal ou como genética via a melhoria e evolução de rebanho em termos de qualidade no que você deseja para o seu rebanho. Então, assim, dessa parte eu acho que fica. E na visão de vocês, como é que o cara tem que tratar o que eu acho que é o mais gera dificuldade nas fazendas? O custo em relação à produção de volumoso. Como é que ele tem que olhar? Porque eu fico vendo, tem fazenda que coloca no custo regular, né? Ou algumas fazendas que meio que separa os setores, né? E essa setor aqui compra desse. Na visão de vocês, como é que teria que ser olhado isso? Na questão de produção de volumoso, Rodrigo. Cadu, assim, a questão de custo, né? Eu acredito que a gente tem que sempre ter o cuidado dessa separação. Né? Separação que eu falo assim, porque quando você começa a separar também, você começa a ter alguns ganhos, mas começa a deixar mais complexa a interpretação. Tá? Complexo em que sentido? Eu começo a direcionar tempo para avaliar uma coisa que é uma parte e perco o olhar sobre o todo. Porque na realidade, no final, o que vai importar é quanto que ficou do total, né? Então, da receita, independente se foi da alimentação e tal. Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, se eu classificar, aí vem a questão ainda lá na base, né? Eu vou produzir volumoso. O que é o custo volumoso? Aí já começa a ter a variação. Tá certo? Variação em que sentido? Eu boto a mão de obra que está lá no campo, eu ponho as máquinas que são usadas para fazer o plantio, né? O que é o custo da produção do volumoso? Então, o primeiro ponto, eu diria que é justamente entender bem como é que faz essa classificação, tá certo? Para poder depois o volumoso não ter, tipo, falando do volumoso específico, aquele o volumoso de fulano é 10 centavos, o outro é 15. Às vezes é porque o de 15 botou coisa que o de 10 não botou. Que interpretou que, por exemplo, a colhedora que ele comprou e o trator tem que pagar. É o volumoso quem paga. No outro, o pivô não botou, mas o pivô é para produzir capim. E ele não botou o pivô, botou como do negócio como todo. Então, assim, o volumoso tem logo essa variação, né? Esse quesito. Como todo custo, a gente tem que tomar o cuidado, né? Mas, assim, assumindo que a classificação dos custos estão padronizados, todo mundo está fazendo direitinho, o volumoso é um componente que pode ajudar bastante no resultado final, né? Porque o custo de produção do volumoso pode reduzir o custo da suplementação, tá certo? Pode colocar maior lotação, tá certo? Porque assim, a gente estava falando daquele relação com o resultado final e às vezes gastar menos não quer dizer que é melhor. Então, um volumoso de menor custo não quer dizer que está melhor o seu sistema, né? Pode ser um volumoso pior, né? Pode ser um volumoso pior. Tá certo? Então, a questão do volumoso, o custo, ele também deve ser avaliado dentro dos grupos. Eu estou fazendo silagem de sorgo, então eu vou fazer custo de produção de silagem de sorgo. Eu não vou comparar com o do capim. E assim, como é que o produtor teria que olhar, então? Eu tenho a minha visão de que, por exemplo, eu produzo o volumoso uma vez por ano. Sim. Eu tenho que fazer uma diluição ao longo do ano. Eu não posso olhar só naquele mês, né? Por exemplo, eu tenho um custo para produzir o volumoso do ano. Eu tenho que pegar esse custo e ratear. Tem metodologia que você pode fazer dessa forma, mas veja assim um quesito, uma forma, né? Você pegou o custo para fazer o volumoso. Todo mundo fez agora, né? Em silagem. O desembolso praticamente foi todo agora. Né? O desembolso foi tudo agora. Sim. Aí você diz, não, mas eu vou usar o ano todo. Tá, você pode pegar os 100 mil dividido por 12 e botar que todo mês 8 mil é da silagem. Tá certo? Mas lá no fluxo de caixa, já saiu os 100 mil hoje. Tá certo? Então, assim, botar que é 8 mil todo mês, pode. Tá certo? Da mesma forma que pode botar todo nesse mês. O que importa não é o período. Eu não vou avaliar o ano. Então, o resultado anual é o que eu vou estar avaliando. A não ser que tivesse um custeio para isso, né? A não ser que fosse um custeio, ou né, que eu tivesse pego, onde eu já vou juntando para pagar. Então, seria também... melhor situação, né? Que ele pega um custeio para pagar em 12 vezes, né? Que normalmente... Que envolve plantio. Que envolve plantio. Ou não, que pode ser de capim, né? É. Mas que envolve plantio,
Barra colheita, barra ensilamento. Ventilamento, tal. Então, essa coisa vai variar, eu acredito. Vai depender também do proprietário. Não, proprietário, eu prefiro botar logo na planilha no mês que entrou a despesa, né? Vai depender do método. Se eu for falar com o contador vai dizer, não, o protocolo legal é assim. Então, depende também até dessa questão de qual é a metodologia que você está usando, né? Mas esse aspecto aí é um ponto que eu diria, o que importa mesmo é que saiu o ICMS hoje. Se eu vou usar todo mês... Não tem né? mais, né? Não tem mais na conta. Aí vai depender, tem que conversar com o produtor, como é que ele acha mais interessante para ele se controlar, né? Qual é o método que você acha mais interessante, né? Assim... eu falo isso porque às vezes o cara pode botar lá que é 8 mil todo mês e ele relaxar e quando vier a pancada dos 2 meses da colheita, ficar o vermelho lá no saldo e ele doido lá, rapaz... Ele disse que era todo mês 8 mil, né? Na verdade, eu paguei de uma vez. De uma vez. E assim, gente, acho que dessa questão do olhar técnico sobre o custo, eu acho que na parte de nutrição é fazer aqueles controles básicos. Primeiro, sua vaca, primeiro ponto, se eu fosse dizer, fazer um controle leiteiro, saber a produtividade das suas vacas regularmente, na minha opinião, mesmo você não fazendo pequena, mensalmente, e essas vacas trazer a informação para a nutrição, certo? Tudo que eu vou falar aqui é RMCA. Trazer essa informação para a nutrição e fornecer a comida dependendo do mérito da vaca, certo? A gente tem vaca, o sistema de produção, nós temos variações, né? Quando pensa em leite, tem vaca recém-parida e tem vaca secana. Então, essa vaca aqui vai estar com a produção de leite, essa aqui vai estar com outra. Essa vaca precisa de mais nutriente. Ou seja, ela tem que comer mais ração. Certo? Isso já, quando a fazenda não faz esse tipo de planejamento, ou seja, de divisão em lotes, né? Isso, eu já vi casos muito categóricos do cara reduzir o custo de alimentação e aumentar leite. Porque isso é o mínimo do fisiológico. Uma vaca que produz mais leite precisa de mais alimentação. E no mais, da parte de nutrição, o olhar técnico que eu diria para os produtores que nos acompanham é escolher um alimento e ver a possibilidade na região da sazonalidade. Como assim? Tem épocas do ano que o trigo vai estar mais barato, tem épocas do ano que o farelo de algodão vai estar mais barato e tem épocas do ano em que nenhum dos dois vai estar mais barato, certo? E no final das contas, pegar esse ingrediente e fazer a formulação de acordo. Porque eu vejo um erro muito comum do produtor dizer assim, a soja está cara, vou pegar a soja por um preço por quilo dela, e só comparar com o preço por quilo do farelo de algodão, da torta, que o pessoal utiliza muito aqui na nossa região. Não está correto isso. Se você reduz troca um ipsilitro, 1 quilo de soja por 1 quilo de farelo, até digo isso bem categórico, você está literalmente trocando um negócio você está trocando um alimento totalmente diferente um do outro. Num certo momento, você vai ter essa redução do quilo, né? Porém, você vai tender a produzir menos leite. Por quê? O farelo de soja tem o seu nível nutricional e o farelo de algodão tem o seu nível nutricional. O que eu recomendo utilize, dependendo da fase do ano, um alimento na época que a safra dele esteja propícia, porém faça um balanceamento correto. Não é porque a soja aumentou e às vezes aumenta muito que compensa utilizar o farelo de algodão no seu lugar. Certo? E um outro olhar técnico que eu digo da parte de nutrição em relação a custo diferencie a vaca de leite da recria. Não tem problema. Você pode produzir um volumoso melhor o possível para... A gente, inclusive, já falou isso aqui em programas anteriores. Para a vaca de leite e para a recria, que não tem a exigência de produzir leite, a gente pode produzir um volumoso B. Não um volumoso pior, um volumoso péssimo. Mas não disputar o custo, né? Dentro da mesma propriedade, de eu ter que produzir um volumoso somente para todo mundo, certo?
Isso reduz custo de alimentação como todo o sistema? Sim. Porque aqui na vaca de leite eu produzi o melhor volumoso e isso reverte rapidamente em leite e ele não disputa com o volumoso da recria. Que se a gente for pensar um rebanho estável em termos de reprodução, 20 a 30% da comida tem que ir para a recria, do volumoso produzido na fazenda. Certo? Em vias de regra. Vai ter variação dependendo do volumoso, mas via de regra é isso. Certo? Olhando esses aspectos, na minha visão, o produtor vai conseguir, sim, controlar bem o custo, certo? E o último drive que eu acho que eu teria que perguntar para vocês. A parte de consultoria, a parte de técnico, que vai ser norteado. Como é que é a visão que vocês teriam em relação a isso, para até falar para os produtores? Acho que na minha visão, eu olho o técnico que vai agregar no dia a dia da fazenda não como um custo, mas sim como um possível até investimento. Né? Como é que vocês viriam para a gente finalizar? O olhar do técnico que vai estar no dia a dia, quer seja aquele do dia a dia, dependendo do tamanho da fazenda, ou aquele que vem esporadicamente, é justamente para encontrar. A função dele é encontrar as oportunidades, quer seja em alguma redução, algum desperdício, né? E alocando recursos de forma mais adequada, executando o que a gente colocou como não olhar olhar de forma correta a alocação do recurso, destinar para onde realmente tem a finalidade adequada e fazendo uma previsibilidade para o período, ou o mês seguinte, ou o semestre, ou de preferência para um ano todo. E ao final de cada mês, interpretar o dado que foi previsto, como meta, como receita, como despesa, e bater isso daí. A função é fundamental. Em propriedades muito pequenas, né? Aí geralmente a pessoa compartilhada que vai esporadicamente, mas de toda forma a visão do consultor é de encontrar o caminho certo e as sugestões para dar ao proprietário. Eu tenho uma visão sobre isso, não sei a opinião de vocês. A gente falou que uma vez por ano ele tem que fazer um planejamento. Dessa vez, mesmo uma fazenda pequena, eu sei que às vezes ele está com muito estrangulado de custo, mas nesse momento, chama um técnico que vai ajudar a interpretar isso tudo, né? Essa é a minha visão, né? Ele também tem que ter uma visão de prazo dentro da propriedade, porque assim, quem chega no local naquele momento tira uma fotografia e parece, sim, tem que ter uma vivência, uma continuidade de conhecimento. Com isso, ajuda a tomada de decisão, tanto da experiência do produtor, né, a experiência dos profissionais que estão ali envolvidos, para poder ele conseguir montar um painel de longo prazo, né? Que é como se faz assim na média histórica da pluviosidade. Você tem uma média histórica. Então você tem um histórico de informações que podem ajudá-la a nortear, porque senão é muito fácil você dar uma indicação errada, né? Pontualmente daquele ano, e a gente já discutiu isso também aqui, que tem várias amplitudes muito grandes em vários fatores. Então, assim, ter esse histórico na mão. E vai ter esse histórico quando? Quando o produtor tem a informação mapeada. Ah, mas eu não tenho. Então vamos tentar fazer um histórico de pelo menos curto prazo, o mais prazo possível para dar um balizamento. Porque senão você não planilha. Você não planilhar fica muito solto. Então, a gente pode dizer que o produtor controlar o custo, ele tem que controlar informação, né? Tem que ter algumas informações coletadas, né? Escrituração. A velha escrituração. E uma coisa que eu acredito que também precisa ficar claro é a relação do custo com o planejamento no aspecto, primeiro, claro, você pode chegar na propriedade e a propriedade já está lá funcionando. Então, como é que eu planejo uma propriedade que já está funcionando? Muitas vezes o planejamento numa situação como aquela vai ser até o planejamento que vai
chegar ao ponto de dizer assim, tem que mudar. Né? A propriedade vai para outro rumo agora. Então, eu acredito que, pegando nessa questão da mão da contratação técnica, não tem como rodar sem técnica. A primeira coisa eu penso dessa forma. Precisa de informação. Técnica, nós estamos falando de informação, né? Haverá, né, situações em que o técnico ele vai ser contratado para fazer coisas pontuais. Eu contratei um técnico para fazer a medição da propriedade. Tem nada com custo de produção, tá certo? Faz parte do custo de produção, mas não tem nenhuma relação de que vai melhorar ou piorar o custo de produção, tá certo? Tem Isso é um conhecimento, né? Vai servir para o planejamento, que pode, então, lá na frente diminuir o custo. Então, tem serviços que não impactam diretamente no sentido da melhoria, porém, eles fazem parte da planilha de desembolso e vão compular. Então eu posso dizer o seguinte, esses levantamentos que são sazonais, eu não tenho que considerar o custo operacional no dia a dia. Não, ele vai entrar no operacional. Ele vai compor, porque assim, a única certeza quando você vai pegar trabalhos pontuais é o custo. Entendi. É o custo que vou pagar para ir lá, ele vai fazer o serviço, eu não sei se tem resultado. Então, a ida dele lá é que faz parte de um planejamento. E é o planejamento que vai poder dizer se vai melhorar o sistema. Então, o primeiro ponto é esse. A gente tem os serviços que são mais estratégicos, os serviços que são gerenciais e os serviços que são operacionais. Cada pessoa... Eu contratei uma pessoa para ir lá fazer inseminação. Eu não tenho inseminador. Sim. Contratei um técnico para ir lá fazer, sincronizar, inseminar. É um operacional. Aí eu contratei um cara que vai lá para toda semana fazer um gerenciamento. Pronto, então é um custo gerencial. E tem aquele que planejou meu negócio. Então teria esse ponto. E é fundamental isso porque no planejamento eu falo, né, assim, o planejamento. Já pode definir se aquele negócio é ou não viável. Porque se eu imaginei um negócio e não liguei para ver qual é o custo de produção esperado para aquele negócio, eu posso estar montando uma coisa que é inviável. Como, por exemplo, eu vou comprar lá um carro esportivo, como gostam de falar muitas vezes, né? Da estrada, né? A vaca, tal, a estrada. A minha estrada é cheia de buraco. Aí eu compro uma Ferrari para fazer frete. É inviável já o negócio. Então, por quê? Porque o custo dela é alto para aquele tipo de serviço. Então, o recado que eu posso deixar veja o preço do produto e pense o sistema de produção que ele vai ter o custo de produção menor do que o preço. Não é o contrário, sair montando e depois ver qual é o custo. É ver qual é o custo de cada possibilidade na sua situação e ver se, comparando com o preço, vai dar lucro. Então, esse exercício técnico pode ajudar bastante a fazer essa parte estratégica. Tranquilo. E não adianta sonhar com o preço, né? O preço não é mercado. O que a gente vê, para encerrar a minha participação nesse ponto, é que a gente vê o contrário. Se monta o negócio, aí depois avalia, aí vê, o desembolso é maior do que a receita. E fica dizendo que o preço está baixo. Então, não é assim que deve trabalhar. Não estou dizendo que o preço está alto nem baixo. Tem que avaliar antes, você tem condição. Gaste papel, porque é mais barato do que gastar cimento. Então, assim, senhores, acho que nesse ponto a gente já discutiu bem, né? Se encerra aqui mais esse episódio. Tem mais algum comentário? Acho que não, né? Agradecer novamente o pessoal da nossa audiência, né? Não deixe de nos seguir aí nas redes sociais. Tem YouTube, tem Spotify, tem Instagram, tem TikTok. E você consegue nos apoiar justamente seguindo, comentando, compartilhando. E na medida do possível, os comentários que vocês deixarem, a gente vai tentando responder. Certo?